Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG. E, inicialmente, vamos desejar um feliz 2025 para todos nós, que tenhamos muita paz, muita saúde, muita perseverança no nosso porvir, né? Então, pedimos à espiritualidade amiga que abençoe o nosso trabalho, os nossos esforços nesse momento, para que possamos dar início ao nosso trabalho deste ano de 2025, nessa reta final, que o estudo desse livro tão maravilhoso tem sido apresentado para nós e que nós estamos agora chegando nos momentos finais. Abençoe os nossos propósitos no bem e na luz e que a espiritualidade amiga possa nos preencher daquilo que nos falta ao apresentarmos o trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos compartilhar a nossa tela. Pode. Cá. Então, nós vamos estudar esse mês o capítulo 21, Estratégias dos Planos Inferiores. Então, na introdução, nós trazemos, né, que ao longo dos anos, em palestras sobre influenciação espiritual, nós constatamos a dificuldade dos ouvintes compreenderem a importância da vigilância diante dos ataques crescentes que sofremos. É como se fosse algo que não os afeta e, por isso, reagem como se o assunto não lhes fosse pertinente. Acredita-se em influenciação espiritual, mas agem como se o problema ocorra só com os outros. Aqui nós vamos já fazer um pequeno parêntese, né? Quando nós vamos assistir uma reunião pública nas casas espíritas, na maior parte delas nós encontramos aquela frase que eu acho que já faz parte, né, de todas as casas espíritas, em que o silêncio é uma prece. E nesse caso, né, específico, nós não falamos somente do silêncio da palavra falada, mas de tudo aquilo que não seja importante e pertinente está no nosso pensamento e no nosso sentimento no momento em que nós estamos na casa espírita, para receber a palestra, receber o passe, receber a prece, né? É aquele momento em que nós devemos deixar tudo aquilo que seja efetivamente mundano na nossa vida, né? Que é pensar, de repente, numa roupa que precisa ser lavada ou passada, numa arrumação que precisa ser feita, num mercado que precisa ser visitado, e trazer para nós somente aquilo que é efetivamente importante, né? O silêncio necessário não é somente da palavra falada, mas especificamente de tudo aquilo que não diz respeito a ser trazido naquele momento em que estamos recebendo já os primeiros cuidados dos nossos amigos espirituais na casa espírita que estamos frequentando. Então, quando nós estamos alheios à nossa realidade naquele momento em que estamos na casa espírita, nós estamos dando meios, nós estamos dando força a essa influenciação que não vai permitir que a gente receba uma boa palavra e que a gente possa fazer uma boa reflexão, de repente, numa palestra que é tão necessária para que a gente não somente aprenda, mas que a gente também se esclareça. Então, é importante, né, que a gente entenda que essa influenciação ela já começa a partir da sintonia que nós queremos ter com os bons amigos espirituais. Então, se eu estou cada vez mais sintonizada com a luz, menos as trevas conseguem me alcançar, me levar para um lugar mais escuro e mais frio. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Que todos nós, independente de qual seja a nossa escala de conhecimento da espiritualidade, para que nós estejamos cada vez mais próximos da espiritualidade superior, nós precisamos fazer a nossa parte. Para que a gente não se deixe influenciar por aqueles espíritos de condição mais inferiorizada. Opa!
Então, Allan Kardec já nos alertou no Livro dos Espíritos, há 167 anos, que os espíritos influem em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Além das obras de Kardec, outros bons livros foram escritos falando sobre o tema influenciação. Só para citar dois: Aconteceu na Casa Espírita, ditado pelo Espírito Nora a Emmanuel Cristiano, e Guerra no Além, que é uma interação entre os dois planos de vida, ditado pelo espírito de Caibar Schutel a Abel Glasser. Mas o alerta não é recente, né? Pois em Paulo nós encontramos as referências preocupantes a respeito em pelo menos duas de suas cartas, em Hebreus 12:1 e aos Efésios 6:10-18. Eu trouxe aqui para a gente ver essas passagens porque eu acho importante. Vamos começar na ordem aqui, os Hebreus. Hum, vamos lá. Hebreus 12:1. Em Hebreus 12:1, Paulo diz o seguinte: portanto, rodeado como estamos por uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos espera. E em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 10-18, ele diz o seguinte: quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força de seu poder. Vistam a armadura de Deus para conseguirem resistir às manobras do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra os espíritos do mal que se acham nas regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus, para conseguirem resistir no dia mau e permanecerem firmes depois de superar tudo. Fiquem firmes, portanto. Usem na cintura o cinturão da verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. E peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rezem no Espírito em todo o tempo, com orações e súplicas de todo tipo. Para isso, vigiem com toda a perseverança, rezando por todos os santos. Importantíssimo, né? Cada um desses alertas trazido por Paulo. E esse assunto é crucial nesta fase de transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, devido ao recrudescimento da ação dos dominadores do mundo das trevas. Por isso, todo cuidado é pouco. É sábio desconsiderar a existência de inimigos quanto a este processo de transição planetária? Sabemos que nos encontramos num processo de seleção. Muitos serão desterrados para mundos inferiores. Se conhecedores de seus destinos, eles não procurariam criar obstáculos a esta transição? Em nossas atividades, nas reuniões de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento, não poucas vezes nos deparamos com espíritos cientes de seus destinos, mas que abertamente informam que procurarão postergar o máximo este evento. Ou quando conscientes de que não evitarão esta mudança, confessam que envidarão todos os esforços para arrastar o máximo possível de encarnados imprevidentes com eles, para constituírem seus exércitos para o domínio das novas regiões. Agem sobre os encarnados planejada e deliberadamente, para atingirem esses fins. Por isso, façamos o que o nosso mestre nos recomendou. Oremos e vigiemos, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos os que trabalhamos nas atividades mediúnicas, especialmente no campo da desobsessão, sabemos, conhecemos e já sentimos inúmeras vezes as influências e assédios de nossos irmãos contrários à ação do bem, que se posicionam contra o espiritismo e que tentam, de todas as maneiras, obstaculizar as atividades realizadas pelos espíritas. Não desconhecemos as sutilezas dos processos adotados e o quanto é imprescindível exercer a vigilância constante e a prática permanente da oração.
É importante considerar que, de certa forma, somos vulneráveis a esses assédios porque não alcançamos ainda patamares evolutivos mais altos. Só há pouco ingressamos nas fileiras do bem. Somos aprendizes incipientes e necessitamos fortalecer a nossa fé, a nossa vontade e determinação. A doutrina espírita vem iluminar a nossa vida e nos convida à transformação interior, que deve ser a panágio do verdadeiro espírita. A seguir, Sueli transcreve, né, um artigo que é da autoria dela e que foi publicado na revista Reformador em abril de 82, no qual ela aborda, né, o tema deste capítulo e retrata bem a questão dos assédios. A serviço do caos. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Emmanuel, essa frase está no Vinha de Luz, no capítulo 32. Então, as comunicações de espíritos obsessores em reuniões mediúnicas são geralmente uma fonte de aprendizado e aleitamento para quantos participam destes trabalhos. A todo momento, estamos aprendendo no trato com estes irmãos as lições de que necessitamos: o exercício da humildade, o treinamento do perdão, a necessidade da vigilância, a tarefa da renovação moral e a iniciação no amor verdadeiro. É importante a gente fazer uma observação aqui, né, que a primeira questão, né, que vai ser sempre atacada, vai ser sempre o calcanhar de Aquiles, de qualquer trabalhador na doutrina espírita, independente do trabalho que ele realiza, a vaidade. Então, o exercício da humildade é, primeiramente, né, importante para que a gente não fortaleça a nossa vaidade. Por mais que o nosso trabalho seja excepcional, por mais que a nossa oratória seja maravilhosa, por mais que o nosso conhecimento seja fabuloso, o exercício da humildade é a primeira garantia de fortalecimento contra determinados assédios, porque a nossa humildade vai de forma contrária à nossa vaidade. Então, é muito importante que cada trabalhador da casa espírita, independente do trabalho que ele realize, ele lembre sempre de ser humilde, de ser sinceramente humilde. Não é uma humildade da boca para fora, é uma humildade que vem de dentro. Porque a vaidade, ela pode acontecer em relação a outras questões que não interfiram, né, na sua maneira de viver. Mas com relação de forma fundamental ao trabalho dentro da casa espírita, a humildade ela sempre tem que estar vindo em primeiro lugar. Sempre. Essa humildade é a nossa garantia de fortalecimento contra o assédio. Né? Treinar o perdão. Né? O perdão é um calcanhar de Aquiles para qualquer pessoa. Porque a gente sempre acredita que existe algo que não possa ser perdoado. E isso não é verdade. Perdão é um presente que a gente dá a si mesmo e dá ao outro. Então, sim, eu posso presentear com perdão. E eu posso receber esse presente também. É a certeza de que a pessoa reconheceu que eu errei, mas que eu tenho uma outra oportunidade de seguir o meu caminho livre desse peso. Não livre do compromisso, né, de restituir o equilíbrio na contabilidade da vida. Eu vou, eu vou fazer e vou receber de acordo com as minhas obras. Mas da mesma forma que eu erro e eu gostaria que eu fosse perdoada, da mesma forma eu tenho que agir assim com o próximo.
Então, a tarefa da renovação moral e a necessidade da vigilância, elas estão juntas, né? Porque eu vou vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes, e isso faz parte da minha renovação moral. Isso faz parte do homem novo que eu busco ser a cada dia. E a iniciação no amor verdadeiro, né? É o amor incondicional. É a gente amar o outro apesar de. Não é passar a mão na cabeça do outro quando ele erra. É diferente. É entender que, apesar dos erros que ele cometeu, ele é meu irmão. Ele merece uma outra oportunidade. Isso não significa que ele tem que caminhar comigo na minha vida. Então, é amar incondicionalmente. Esse é o treino para o amor verdadeiro. A cada reunião, renovam-se os ensinamentos, repetem-se as lições, porém nunca de maneira idêntica. São sempre diferentes, curiosas e inusitadas. Pode-se mesmo dizer que, em sua grande maioria, são surpreendentes. Por essa razão, Allan Kardec menciona no Livro dos Médiuns que não apenas as comunicações dos espíritos superiores trazem ensinamentos, mas que também as dos espíritos vulgares são muito proveitosas. E aqui a gente precisa entender que o espírito vulgar é o espírito que ainda está com o seu coração muito preenchido do ódio, do rancor, da vingança, que acredita muito que é esse tipo de justiça que é que prevalece, né? A justiça de olho por olho, dente por dente. Né? Ele ainda se compraz no mal. Os sentimentos dele ainda são muito inferiorizados. Então, isso é o espírito vulgar. E acrescenta: essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, aconselhando ainda a comentar e apreciar todas as comunicações mediúnicas e a examiná-las com severidade, ou seja, rigorosamente. É muito importante a gente fazer também uma outra observação. Nós já tivemos oportunidade de participar de mesas mediúnicas, né? E além de observar o comportamento dos espíritos comunicantes, é muito importante observar o conteúdo da mensagem que ele trouxe. Porque é no conteúdo da mensagem que está a real lição que a gente precisa refletir. Porque quem garante que cada um de nós, né, mesmo que hoje a gente esteja numa outra situação, quem sabe se algo pode funcionar como um gatilho para que a gente retroceda na forma de agir e de pensar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? É muito importante a gente ter esse tipo de orientação e não apenas, né, fazer um comentário aleatório sobre o que aconteceu, mas realmente refletir sobre o conteúdo de cada mensagem recebida na mesa mediúnica naquele trabalho. E, em tendo oportunidade, compartilhar desse ensinamento com os demais trabalhadores da casa. Claro, né, guardando o devido sigilo sobre a mensagem, mas refletindo sobre o ensinamento que cada mensagem pode trazer e pode ser importante para a coesão do grupo da casa. Né? É importante para o grupo mediúnico, né, para o seu aprendizado, para a sua coesão, para a sua homogeneidade, mas é também fundamental trazer esse conhecimento para outros trabalhadores da casa. Mas, para nosso próprio prejuízo, nem sempre observamos as ponderações do codificador, nem sempre nos detemos a analisar a palavra dos desencarnados, achando-as talvez demasiadamente triviais. É porque a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, nunca vai acontecer com a gente. Né? A gente sempre acha que talvez um espírito esteja lhe dando uma comunicação e falando sobre determinadas coisas, mas ele não está falando de mim no grupo, ele está falando do colega do lado.
Só que quando há uma referência, né, ao grupo, certamente é porque o grupo ele está sendo analisado. Né? Nós ainda há pouco, né, vimos, né, Paulo dizendo que nós somos cercados por muitas testemunhas. Então, antes desse espírito ser recebido naquela mesa mediúnica, muita coisa aconteceu, né, no âmbito da espiritualidade para que esse espírito se aproxime de nós, para que ele venha para o trabalho da mesa mediúnica, para que ele seja recebido por um determinado médium. Nós já estudamos sobre isso, então é muito importante, né, a gente entender que não é trivial. Pode acontecer conosco. Aquele espírito que está ali pode ter sido, né, a gente pode ter feito algo parecido e não lembrar, ou a gente já se modificou ao ponto de achar que não vai fazer mais. Será que a gente não vai fazer mais? Então, é muito importante a gente observar o conteúdo do ensinamento de cada mensagem que é recebida num trabalho mediúnico. Um bom meio de se fazer esta análise é o processo de avaliação dos trabalhos após o seu término, o que, aliás, vem sendo feito em muitas casas espíritas, quando são comentadas as comunicações e as doutrinações realizadas, o que nos leva a refletir em torno do sempre interessante material de aprendizado trazido pelos comunicantes. Então, é muito importante que esse grupo mediúnico ele tenha consciência de que ali existe um material de estudo e aprendizado que é importante. E isso também vai se relacionar como o grupo ele é dirigido. Tá? O quanto esse grupo se reúne para estudar, o quanto o grupo se reúne para o seu desenvolvimento, como é o contato dessas pessoas fora desse ambiente do trabalho mediúnico da casa espírita. Porque a coesão, a homogeneidade do grupo, ela não é prevista somente naquele ambiente, né? Nós também estudamos sobre isso, né? Quando nós falamos do grupo mediúnico, nós falamos de todas as condições que são ideais para que haja homogeneidade, considerando que todos nós somos muito diferentes uns dos outros. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Né? E lembrar que, ao final do trabalho, quando forem comentadas as comunicações, quando forem comentadas as orientações que foram realizadas pelo doutrinador, ou pelo esclarecedor, que é um termo que eu particularmente gosto mais. É, então, é importante esse grupo ter consciência, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o médium que recebeu essa comunicação, ele não vai lembrar com detalhes de cada comunicação que ele recebeu ou de cada palavra que o espírito comunicante expressou através dele. Né? Vai depender muito do trabalho que foi executado, do tipo de mediunidade desse médium. Então, quando isso é trazido, é colocado, que seja também um material para estudo e esclarecimento de todos os participantes dessa mesa mediúnica. E aquilo que puder ser levado em termos de estudo para os outros membros da casa, que seja levado para os outros membros da casa, né? Guardadas as devidas proporções, o devido sigilo que seja necessário, mas que seja colocada. Nós recebemos uma mensagem e que é importante a gente estudar sobre o seu conteúdo. Sim, é importante. Isso garante a homogeneidade da casa, isso garante o esclarecimento desse trabalhador. Né? É claro que é preciso considerar
o que ele já conhece de doutrina espírita, qual o preparo que ele vai ter para poder receber um ensinamento desse, porque a gente não vai passar um conteúdo de universidade para uma pessoa que está chegando agora na doutrina espírita, que está começando a conhecer, né, o livro dos médios, seja através do ESG, do EAD, ou, enfim, qualquer que seja a condição de estudo que a casa ofereça. Então, é importante que haja esse esclarecimento. Não é somente ajudar pelo ponto de vista de que eu recebi a comunicação, nós vamos comentar sobre o que aconteceu e fim. O que eu preciso trazer para mim? É essa reflexão importante que todos os membros da mesa mediúnica devem ser convidados a fazer. Qual é a reflexão importante que eu preciso fazer sobre o trabalho que foi realizado hoje, sobre o conteúdo que foi recebido hoje? E isso vai depender muito da orientação do dirigente do trabalho. As comunicações que mais nos alertam são exatamente os dos espíritos que perseguem o movimento espírita. Estes perseguidores, não apenas aqueles que pertenceram a outros credos religiosos, mas também os que se dizem céticos, ateus e materialistas, quando se comunicam, usam a técnica de falar ininterruptamente, de forma muito eloquente, e deixam extravasar nas entonações do seu discurso o desprezo e o escárnio. Não falam alto, são frios, calmos, cônscios do que julgam ser superioridade, invariavelmente inteligentes e cultos, usam os seus recursos intelectuais para confundir e intimidar o doutrinador. Espíritos com essas características comunicam-se de vez em quando. Um deles, especialmente, trouxe-nos alertas de grande valia, por isso julgamos oportuno relatar alguns trechos de sua comunicação para os nossos estudos e reflexões. Ao se ligar a nós, sentimos de pronto a sua expressão de ironia, autoconfiança exacerbada e a certeza de sua superioridade intelectual sobre o médium, pelo qual estava se comunicando e os demais participantes. Sem preâmbulos, iniciou a sua fala. As lutas intestinas que estão ocorrendo no meio espírita estão confirmando a previsão de Allan Kardec quando se referiu aos cismas, ou seja, questões internas, né? E os cismas seriam os rachas que estariam acontecendo dentro do movimento espírita. Não há necessidade atualmente de ataques exteriores. Os cordéis foram movimentados e não é mais preciso nem mesmo atuarmos, pois a impulsão inicial venceu a inércia e agora caminham pelo próprio atrito. A palavra atrito, muito bem colocada, com sentido duplo, que o tom de voz caracterizou perfeitamente. Vocês se dizem espíritas, adeptos de uma fé raciocinada, mas continuam fabricando ídolos. Sabem por que vocês, espíritas, fabricam ídolos? Porque, apesar de todo estudo, ainda não se libertaram do pensamento mágico. Conferem e investem de poderes pessoas, às vezes mais fracas que vocês mesmos. E quando esses falsos ídolos caem, vocês se sentem cair com eles e se decepcionam. Vocês mesmos vão se entredevorar. São lobos uns dos outros. Nós só temos que assistir e aplaudir ao desempenho magnífico daqueles que estão em cena. Enquanto vocês estão se preocupando com o exterior, o movimento espírita do país se revolve em cismas. São as entranhas que estão se revolvendo. Neste momento, ele capta o pensamento do doutrinador. E aí ele diz: é isso mesmo que você está pensando. Enquanto as potências mundiais se preocupam em sondar o cosmos e se esquecem um pouco das lutas da Terra. Só que, neste caso, ocorre exatamente o oposto. As estruturas do que vocês tanto gostam de chamar de movimento espírita estão sendo corroídas e vão ruir fragorosamente. Dou-lhes esta informação do presente, pois para uma pessoa vigilante, existem N pessoas que não o são, destilando vaidade por todos os poros. O doutrinador agradece o aviso. E o espírito retruca: sou cínico o bastante para ouvir isso. Ante a palavra carinhosa e equilibrada do doutrinador, ele ironiza: você é de uma ingenuidade, opa, que raia a pureza. Você não percebeu que este é o jogo do gato e do rato? Você não entendeu. Nós estamos a serviço do caos e não do progresso.
Então, aqui Sueli coloca que numa comunicação desse teor, observa-se vários pontos que merecem atenção. Entretanto, nós que nos dedicamos a trabalhos de desobsessão devemos estar alertas para certas estratégias usadas pelos obsessores, tais como incutir o desânimo, o desalento e o descrédito. Usam, então, o processo de exagerar os fatos. Dizem que tudo está podre e que ninguém presta. Demonstrar que são mais fortes. Fazem ameaças, elogiam as próprias organizações e se dizem em número incalculável. Exagerar nossas fraquezas. Descrevem os nossos erros e deficiências e relatam os métodos de que se utilizam para dominar com o intuito de amedrontar. Sobre essa questão, eu gostaria de fazer uma observação. É, nós, como médiums, né, precisamos estar mais vigilantes com relação a determinadas questões, porque nós não somos médiums somente no dia das reuniões, nós somos médiums durante toda a semana, né? Mas nós temos as nossas questões de dia a dia, e as nossas fraquezas são exatamente onde eles nos observam. Nós devemos lembrar que a reunião mediúnica ela começa na espiritualidade. É a espiritualidade, é o grupo espiritual que trabalha conosco nas reuniões mediúnicas, que vai começar a definir quais são os espíritos que poderão estar ali, que vão dar a sua comunicação, que vão se aproximar para dar a sua mensagem, né? Especialmente quando a reunião ela é voltada para a desobsessão, quem são os espíritos que vão se aproximar para poderem dar a sua comunicação, para darem o seu recado com relação às questões de obsessão que eles estão exercendo. Então, nós, como médiuns, nós temos as nossas questões do dia a dia. Nós somos pessoas comuns. Nós trabalhamos, nós temos as nossas atividades nas nossas casas, temos as nossas tarefas, as questões que a gente precisa resolver. Muitas vezes a gente se desestabiliza por conta de algum acontecimento, né, do nosso dia a dia. Então, quando a gente não se mantém forte a essas pressões externas o tempo todo, esses espíritos que, de uma forma, já estão próximos de nós, porque nós vamos estar juntos num ambiente de reunião mediúnica, eles se aproveitam disso para fortalecer a nossa fraqueza, para fortalecer as nossas deficiências. Então, os nossos erros, que podem ser facilmente corrigidos, né, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, eles são exagerados, né? Eles são colocados como uma coisa que tem um peso muito grande, mas todos nós estamos aqui a caminho. A equipe espiritual que trabalha conosco conhece integralmente as nossas condições. Tanto que, se no dia da reunião nós não tivermos condição de realizar determinado trabalho, aquela programação vai ser modificada. Então, que nós estejamos atentos a determinadas questões que são colocadas a nosso respeito, porque nem tudo reflete a nossa realidade. E nós poderemos ser condenados, né, assim, entre aspas, a situações que, na verdade, não condizem com aquilo que nós somos, com os nossos esforços reais, né, das nossas modificações, das nossas reformas íntimas. Nós ainda somos espíritos a caminho. Nós ainda temos as nossas dificuldades, temos as nossas fragilidades. O que nós não podemos é nos deixar vencer pelas fraquezas que ainda temos. Então, isso é muito importante porque quando há esse tipo de comportamento,
do espírito comunicante, ele não está atingindo somente ao esclarecedor ou aos outros participantes da mesa mediúnica, né, de uma forma especial. Ele quer atingir a todos ali. Ele quer fragilizar todos. Ele quer descontinuar o trabalho do grupo. Então, essa atenção ela é muito importante, tá? Para que a gente não se deixe influenciar por determinadas questões que serão colocadas pelo espírito comunicante em relação a nós. Jogar uns contra os outros. É uma continuação do que nós conversamos aqui até agora, né? Ele exagera a nossa fraqueza, então ele me expõe diante do grupo e aí ele começa a jogar um contra o outro. Então vão insinuando maldosamente que não há união entre os participantes. E é muito importante que assim, essa homogeneidade, essa união, ela se fortaleça a cada semana de estudo e encontro desse grupo. É muito importante que isso aconteça. Esse grupo, ele não é homogêneo somente dentro da casa espírita, ele não é homogêneo somente dentro do ambiente da reunião mediúnica, ele é unido fora desse ambiente. Porque essa homogeneidade, essa união é o que compensa as pessoas serem diferentes umas das outras, mais fácil, né? Serem heterogêneas. Então, é importante, né, que o grupo, né, e conforme novos participantes forem chegando, eles sejam também integrados dentro dessa homogeneidade, dentro dessa união, dentro dessa fortaleza, que é o que faz realmente ser vencido cada diferença, porque cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um espírito, cada alma é uma alma, né? Mas que dentro desse grupo haja realmente essa homogeneidade necessária. Blefar para confundir. Disfarçam a realidade e, como num jogo, usam o blefe, fingindo ter armas e forças que em verdade não possuem. Torcer a verdade. Afirmam que está errado justamente o que está certo com a finalidade de levantar dúvidas. Os participantes de trabalho de desobsessão devem atentar para estas artimanhas, geralmente empregadas por esses nossos irmãos. Não obstante, é necessário uma dose muito grande de bom senso e perspicácia a fim de apreendermos onde está a verdade e até onde vai o exagero, o subterfúgio. Por outro lado, não se deve, por conhecermos alguns dos estratagemas usados por eles, subestimá-los. E nem o que é pior, convencermos-nos de uma pretensa superioridade que realmente não temos. Então, a humildade é a nossa fortaleza. Nós não somos melhores porque conhecemos mais do livro dos Espíritos, ou mais do livro dos Médiuns, ou mais do Evangelho. Ou porque a gente conhece a ordem de cada um dos livros do Pentateuco, a quantidade de perguntas que tem dentro do livro dos Espíritos. Não é isso que faz a gente melhor nem superior a ninguém. Nem encarnado, nem desencarnado. Então, nós não somos melhores, e essa condição de superioridade é uma condição que normalmente esses espíritos atribuem especialmente aos esclarecedores ou aos doutrinadores. Por isso também que eu particularmente concordo que o termo esclarecedor ele é muito mais amigável do que o termo doutrinador. Então, esse tipo de, sabe, de condição de que não se pode colocar, né, o espírito inferior. Não, não é. Ele não é inferior porque ele é um espírito. Ele está numa condição, né, mais inferiorizada por conta da qualidade do que ele sente. Ele foi ferido e ele se deixou vencer pelo seu ferimento. Ele não quer se curar através do amor, ele quer se curar através da vingança.
através da raiva, através do ódio, e é isso que faz dele um espírito inferiorizado. Então, a nossa superioridade, ela não está, em tese, na nossa qualidade pessoal, mas na qualidade do que a gente sente, na qualidade do trabalho que a gente realiza. Mas a gente não pode perder a humildade por causa disso. Nós precisamos trazer para esses irmãos a consciência de que nós queremos nos unirmos uns aos outros pelo amor, que é isso que nos torna fortes, é isso que nos torna felizes, porque a vingança não pertence a nenhum de nós. Ela não traz paz, ela não traz sossego, ela não traz felicidade. Então, importa lembrar que, basicamente, toda a força, o amparo e as defesas espirituais provém do mais alto. De nossa parte, muito pouco dispomos, e sem o acréscimo da proteção e orientação dos benfeitores espirituais, não teríamos a menor condição de mantermos o intercâmbio mediúnico com essas entidades malfazejas. E são malfazejos porque ainda se comprazem no mal. Então, essa condição é que os tornam inferiores, esta condição é que os tornam malfazejos. Mas eles continuam sendo os nossos irmãos, eles continuam sendo os nossos amigos, amigos no sentido do amor incondicional, de nós querermos ajudá-los apesar de. É preciso ter em mente que estamos ainda demasiadamente vulneráveis a essas influenciações em razão de nossa inferioridade espiritual e do nosso passado sombrio. Temos dívidas e compromissos. Ontem optamos pelo mal, a larga estrada dos vícios, e hoje tentamos a duras penas a travessia pela porta estreita. Com tudo isso, todavia, não estamos indefesos. Muito temos recebido do alto, principalmente através dos conhecimentos com que o Espiritismo enriquece a nossa vida, proporcionando-nos defesas essenciais se nos mantivermos sintonizados com o bem e vigilantes. Ou seja, a nossa linha também é tênue. Nós ainda podemos, né, apelar para aquilo que faz parte do nosso passado sombrio e descambar para o outro lado. Então, não somos superiores a ninguém. Nós hoje escolhemos um caminho diferente. Esse caminho do bem, que é o que faz com que a gente opte, né, pelo acesso pela porta estreita, mas que não é fácil e não é simples. E que, invariavelmente, vez ou outra, a gente vai cair e a gente vai ter condição de se levantar. Agora, algumas pessoas podem cair e não quererem se levantar. Então, isso nos torna vulneráveis e não nos torna superiores a nenhum deles. No caso em foco, o comunicante, para dar maior peso à sua argumentação, foi logo citando Allan Kardec. Deu a entender que os cismas existem e nada se pode fazer quanto a isto, que é inevitável e irreversível. Então, para que ficasse comprovada a força da sua falange e a fragilidade dos espíritas, declara que não há necessidade de ataques exteriores. Na colocação da palavra atrito, demonstra toda a sutileza com que revestem suas investidas. Caminham pelo próprio atrito, isto é, avançam através das dissensões, mas no trajeto inverso ao do progresso, que é o que lhes interessa, como se conclui pelas suas últimas palavras. Então, no tópico seguinte, ele anuncia uma grande verdade. Ele zomba dos espíritas porque estes continuam fabricando ídolos. Deixa claro que o ranço de outros credos religiosos se infiltra e se mescla nas atitudes dos espíritas. A generalização que ele faz, felizmente, não corresponde à realidade.
Contudo, sabemos que uma boa parte dos espíritas ainda sente o apelo dos cultos exteriores. Não encontrando resposta concreta para esses anseios mais íntimos, transferem para pessoas, especialmente os médiuns, os dons que atribuíam às imagens. Nestas palavras pronunciadas com evidente menosprezo, encontramos uma advertência de alta significação, convidando-nos a uma reflexão mais demorada, a fim de sopesarmos bem as nossas atitudes dentro de nossas casas espíritas. Aos obsessores encarnados e desencarnados interessa, obviamente, a deturpação dos postulados básicos da doutrina espírita. Aqui é muito importante a gente fazer uma outra observação, né, para trazer à reflexão algumas questões. Muitas vezes, nós acabamos transportando para uma determinada pessoa um fascínio que talvez não coubesse a ela receber, né? E vamos, assim, colocar de uma forma muito simples, não necessariamente um médium de grande destaque da casa, um médium que tenha várias capacidades mediúnicas. Não, às vezes pode acontecer simplesmente um passe. Uma pessoa recebeu um passe de um passista e se sentiu muito bem, percebeu que aconteceu uma determinada questão com ela, e ela acha que ela passa a entender que esse passista é o melhor passista do grupo, que esse passista tem dons especiais. E aí ela chega nesse passista e agradece, né? Porque, olha, um passe que você me deu, aconteceu isso assim, assim. E cabe a esse passista não se deixar influenciar pela vaidade, né? E simplesmente responder que foi merecimento dela, que o que quer que seja que tenha acontecido, né, posterior a esse passe foi um merecimento dela. E continuar, né, seguindo a sua vida na humildade. Por que nós estamos usando esse exemplo? Porque passamos por isso. Então, e o trabalho continuou. Então, a gente passa a observar o comportamento que, às vezes, certas pessoas, né, colocam em determinadas pessoas, porque elas dão estudo, porque elas conhecem o livro dos Espíritos. Eu acho o máximo. Conheço pessoas que conhecem, acho que o livro dos Espíritos de cor, todas as perguntas. Eu não conheço e não faço questão de conhecer, independente do tempo que eu já esteja, né, na doutrina espírita. Eu acho que não é esse o meu compromisso. Eu acho legal quem tem isso, mas também não faço grandes propagandas dessas pessoas, porque eu acho que isso não é necessário. Que bom quando eu posso executar um trabalho, né? E esse trabalho merece um apreço da espiritualidade. Que bom! Eu que sou uma pessoa com tantas falhas, sabe? É, que passo, né, pelas minhas questões, às vezes não de uma forma assim muito assim, muito enobrecedora, porque eu sou um espírito imperfeito. Eu sou apenas uma pessoa que está a caminho, que recebe, às vezes, né, a missão de realizar determinadas tarefas. E que bom, né, que a espiritualidade ainda acha que eu tenho condição de realizar alguma coisa. Então, mas a gente não pode colocar sabe, esse selo nessa pessoa de tipo, porque é o fulano, porque o fulano é um médium que recebe, né, um espírito tal. Isso pode comprometer demasiadamente esse médium.
E se esse médium ele comete algum deslize, essa pessoa se decepciona com a doutrina espírita através do que ela criou para aquele médium. Então, é muito importante, né, a gente ter atenção a essa questão da idolatria. A idolatria, ela é prejudicial para quem idolatra e para o idolatrado. Então, é muito importante a gente se ater a isso, para que a gente não quebre aquilo que é mais importante na doutrina espírita, que é a nossa fé raciocinada. Então, considerando tudo isso, né, é, que nós possamos fazer uma reflexão a respeito dessa questão da idolatria, né? E afastar isso da nossa realidade. Lembrar que o médium, ele é uma pessoa comum, ele é passível de erros como qualquer outra pessoa. Que aquele que está à frente de um estudo ou de um trabalho, ele é apenas uma pessoa que tem as suas dificuldades, os seus desafios, que muitas vezes é por obra da espiritualidade mesmo que ele consegue dar continuidade aos trabalhos que ele abraça. Porque às vezes ele está cansado, ele está infeliz, ele está triste, ele está decepcionado, mas mesmo assim, ele não desiste. Então, essa é a qualidade real que a gente tem que observar nesse médium. No momento em que ele se afasta e descansa, ele está descansando ou ele está desistindo? E quando ele está realizando o trabalho, ele está fazendo isso com amor, apesar das suas dores? Então é esse o mérito que ele precisa ter. Ele não é mais do que ninguém. E é essa certeza que a gente precisa ter sobre cada um deles. Sobre os trabalhos dos espíritas brasileiros no exterior, o comunicante mostrou toda a sua sagacidade. Suas palavras visam especificamente levantar dúvidas quanto à validade do trabalho. Deixaram no ar a suspeita, a desconfiança e acirrando talvez uma divisão de opiniões. É preciso refletir se tais declarações não teriam exatamente a intenção de perturbar um trabalho que está começando a dar bons frutos e que, por isso mesmo, é um entrave aos propósitos daqueles que estão a serviço do caos. Nós, no movimento espírita brasileiro, fomos agraciados com uma enormidade de conteúdo. E, por conta disso, né, alguns médios, alguns expoentes, né, da doutrina espírita fazem alguns trabalhos no exterior, dão palestras, dão estudos, seminários, e nós achamos que isso é muito importante. Não é importante para o médium, é importante para o movimento espírita, para a divulgação da doutrina espírita no mundo, para o esclarecimento, para o aprofundamento do conhecimento. Isso, de forma alguma, vai prejudicar o movimento espírita dentro do Brasil. Então, o que a gente não pode realmente é colocar, né, no colo dessas pessoas uma responsabilidade que eles não têm, né? Porque, inclusive, né, Sueli, ela coloca isso como um blefe, até por considerar que a ida de alguns deles para o exterior, para divulgação doutrinária, realmente não vai desguarnecer nem enfraquecer o trabalho no nosso país. Afinal, quantos outros médiuns e divulgadores da doutrina nós temos por aqui? Vários. Além dos que a gente conhece, nós temos os anônimos, os que são menos conhecidos e que nem por isso deixam de realizar o trabalho. Então, a gente não tem que desconsiderar, né, o trabalho daquele que precisa estar lá fora contribuindo para esse engrandecimento da doutrina espírita, em detrimento dos que ficam aqui, quaisquer que sejam.
Não é isso que vai fazer a doutrina espírita ou o movimento espírita ser mais forte ou mais fraco, porque temos algumas pessoas indo para o exterior realizar alguns trabalhos. Ao final, abre definitivamente o jogo e expõe-se e evidencia claramente as suas intenções numa tentativa de atemorizar. E neste tipo de comunicação há muito que se aprender. São brados de alerta convidando-nos a refletir quanto à nossa participação no movimento espírita. Para a nossa própria tristeza, porém, poucas vezes estamos vigilantes. Quase sempre cultivamos a vaidade, julgando-nos melhores e acima do nosso próximo mais próximo. E por decorrência desta, o personalismo, o apego aos cargos, o desejo de impor a nossa opinião. É então que, encontrando em nosso mundo interior o cultivo de tais deficiências, os espíritos inferiores, sintonizando-se conosco por estarmos na mesma faixa, passam a insuflar-nos pensamentos conturbados, confundindo o nosso raciocínio e induzindo-nos a atitudes negativas que têm como escopo a discórdia e a perturbação. Allan Kardec, todavia, não apenas previu, mas também alertou-nos sobre a em relação aos cismas, né? Esse assunto está no capítulo referente à Constituição do Espiritismo, em obras póstumas. Ele sabia que pretender que o movimento espírita fosse uniforme, que tivesse em toda parte a mesma forma de proceder, era uma utopia absurda. Por isso, conclui: os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, né? Nós temos o Pentateuco, que é a base da doutrina espírita, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. Compete-nos examinar as nossas atitudes e verificar se não estaremos, vez por outra, a serviço do caos. Por esta razão, as palavras de Emmanuel que colocamos em destaque revestem-se de fundamental importância. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. E acrescentaríamos nós, o que nos pareça imperfeito. Então, temos um desfecho feliz, né? O espírito que transmitiu a comunicação enfocada voltou por mais 3 vezes, havendo entre as manifestações o espaço de semanas, sendo a primeira no dia 25 de novembro de 1981. Às vésperas da vinda da comitiva da FEB, em 10 de março de 82, à nossa cidade, Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele voltou e aproveitou para fazer toda sorte de ameaças quanto aos trabalhos que estavam sendo programados. Importante esclarecer que, por ocasião da primeira mensagem, não se cogitava a presença desses companheiros. Esta ideia surgiu algum tempo depois e, não havendo por parte do médium a menor hipótese de sugestão ou vinculação com o convite à visita. Uma coisa que é importante, né, a gente entender. Quando um espírito empedernido, por qualquer razão, ele é recebido numa mesa mediúnica, não necessariamente ele sairá dessa reunião direto para um tratamento, qualquer que seja ele. Às vezes é necessário que esse espírito se aproxime mais de uma vez, ele participe da rotina desses médiums, né, de uma forma que ele veja, ele entenda desse comportamento, né, por mais vezes, e de acordo com a postura desse grupo e de acordo com o que estiver sendo proposto, ele mesmo vai percebendo que tudo o que ele fizer para prejudicar o trabalho não vai surtir efeito. Até que ele, por ele mesmo, ele vai começar a sentir o seu coração mais enfraquecido naquilo que não é bom e fortalecido naquilo que é. Então, algumas vezes, né, nós já tivemos a oportunidade de ouvir algumas pessoas dizendo que todo espírito sai da mesa mediúnica direto para um tratamento. E nem sempre é assim.
Às vezes, esse espírito ele volta para o lugar, né, de origem dele e vai realizando o trabalho dele, né, no submundo, e, ao mesmo tempo, ele está sendo tratado de forma homeopática em função do comportamento dos participantes daquela mesa mediúnica. Então, a espiritualidade, ela está, né, nos bastidores, comandando esse trabalho, favorecendo a aproximação desse espírito, favorecendo, né, a observação dele com relação aos participantes, né, do grupo mediúnico, dos encarnados. E é através disso que ele consegue ser acessado no momento oportuno. O espírito ardilosamente se aproveitou do fato, né, já que o programa e a consequente arregimentação dos espíritas locais o irritaram profundamente. Então, apesar de todas as ameaças, a programação foi cumprida com muito êxito e em ambiente de muita alegria e legítima fraternidade, tendo os irmãos da FEB permanecido em Juiz de Fora no dia 12 de março, que foi uma sexta-feira, até o dia 14, que foi um domingo. Então, na conversa, né, em que ela teve, né, com os confrades da época, né, que era o Francisco Thyssen, Giovanir Borges de Souza e Afonso Soares, estando presente outros companheiros também, integrantes com ela, né, do mesmo grupo mediúnico, tiveram o ensejo de relatar a série de comunicações que estavam recebendo, ocasião em que o presidente da FEB, na época, sugeriu que fossem relatadas na revista Reformador. Então, atendendo a esse pedido, né, ela começa a escrever no dia 15, na segunda-feira. Né? Então, toda a sequência de datas ela é interessante porque demonstra o trabalho executado pelo plano maior. Né? Então, como é o hábito, né, o hábito que ela tinha, antes de escrever, né, ela fazia a leitura de algumas mensagens para se prepararem ao ambiente também, seguindo de uma prece. Minutos depois, ela sente a presença daquele que era o centro dos pensamentos dela, né, que era o espírito que deu as comunicações, mas nota que ele está transtornado e confuso. Já não era mais o mesmo espírito, né? Ou seja, naquele potencial de emoções agressivas que ele tinha. Ela vibra com amor, né, em benefício dele e inicia o trabalho. Ele se afasta e não mais registra, ela não mais registra a presença dele naquele dia. E aí a gente afirma, né, mais uma vez, quanto é importante a nossa vigilância. Porque, a princípio, né, o que nós entendemos? Ela estava num ambiente diferente da casa espírita. Né? Seria um escritório dela, seria na casa dela, enfim, onde ela se preparou para escrever o artigo que iria para a revista. E esse espírito se aproximou dela, porque houve uma afinidade, houve uma frequência. Ela estava pensando naquele espírito, e aquele espírito foi até ela, mas ele estava de uma forma diferente. É lógico que havia toda uma proteção, né? Então, muitas vezes, né, o adequado, ela não estava ali naquele momento em atividade mediúnica, mas um médium é sempre médium. E ele vai perceber algumas questões, algumas coisas relacionadas à presença, né, de determinados espíritos. Sejam eles numa frequência mais alta ou numa frequência mais baixa. Havia uma afinidade entre ela e esse espírito. E ele se aproximou. Então, quando nós colocamos que somos, né, cercados por muitas testemunhas, como Paulo disse, essas testemunhas são capazes de nos acompanhar nos mais diversos ambientes em que nós estejamos. Por isso, não somos médiuns apenas no dia das nossas reuniões mediúnicas. Nós não somos passistas apenas nos dias das reuniões públicas ou nos dias dos tratamentos, né, espirituais em que, por acaso, a gente atue. Então, tem que existir verdade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz.
Porque o espírito que está próximo de nós, nos rondando, querendo entender a nossa relação com o trabalho doutrinário, ele está ali também prestando atenção na gente. E é o nosso comportamento também base terapêutica para que esse espírito ele enfraqueça, né, a sua potencialidade para o mal e comece a ser favorecido pelas energias do bem. Nós somos responsáveis por isso. Então, essa questão ela é muito importante da gente entender. Quando nós falamos que nós somos médiuns a semana toda, é também considerando esse plano maior da espiritualidade que muitas vezes vai entender e vai saber e vai ter consciência de que aquele espírito, num primeiro momento, ele não vai sair dali atendido para um hospital espiritual. Ele precisa de um outro tipo de tratamento que vai demandar um pouco mais de paciência e um pouco mais de tempo. 2 dias após, quarta-feira, 17 de março, em nossa reunião mediúnica, depois de várias outras comunicações dos diferentes médiuns, ele se aproximou de nós. Como das vezes anteriores, começou a falar diretamente no assunto, dizendo que não entendia os espíritas. Falou do afanoso trabalho que tiveram ele e sua equipe para nos criar toda sorte de obstáculos e, a rigor, nada poderia ter dado certo, nem haver o menor sucesso em nossas atividades. Mas, para sua perplexidade, as tramas foram desfeitas ou contornadas uma a uma. Quem nunca teve, né? Quem, eu digo espírita, né? E que trabalha numa casa espírita, qualquer que seja o trabalho, não teve uma dificuldade, um desafio em algum trabalho que precisava realizar. Nós estamos gravando o nosso estudo, né? O primeiro de 2025. E não é a primeira gravação que estamos fazendo. Então, mas a espiritualidade maior, ela sempre vai nos orientar para que nós consigamos cumprir com o nosso trabalho. Se for do nosso interesse que o trabalho seja realizado também. Então, nós vamos, né, nos colocar favoráveis a superar os obstáculos. E se algum espírito que esteja numa condição diferente daquilo que a gente pretende com a espiritualidade maior, estiver tentando obstaculizar o nosso trabalho, nós vamos vencê-lo. Não somos melhores do que ele por isso, mas estaremos tendo a condição de mostrar para ele que nós queremos agir pelo bem e que estamos fazendo a nossa parte para que o trabalho no bem aconteça. Independente da nossa condição pessoal, independente das questões que nós estejamos atravessando. Então, tudo isso é importante para esse trabalho terapêutico que é feito em alguns espíritos que precisam é, é, dessa dose homeopática de amor e determinação do grupo que trabalha junto com a espiritualidade, para que ele possa realmente ser alcançado pelo bem e pelo amor, e assim ser tratado. Mentalizava continuamente as reuniões realizadas nas quais se sentira diminuído ante a presença dos benfeitores espirituais e das defesas por estes colocadas. Repetia que, mesmo vendo e sentindo aquela força diante da qual a dele se anulava, não a podia compreender. Extravasando uma angústia indescritível, narrou aos poucos a sua trajetória de seus comparsas. Confessou que sempre foram contra o Cordeiro, né? Ou seja, contra Jesus, que nunca aceitaram o Deus único. No passado remoto eram politeístas e no próximo ateus. Dizia patético:
Que forças eram aquelas que impediram as nossas forças de atuarem? Que bandeira é aquela que foi recentemente plantada em nossas trincheiras? Vocês, espíritas, muito de vocês pertenceram às nossas hostes antes de se bandearem para o Cordeiro. Vocês nos traíram, e por que agora temos de nos curvar ante vocês? Nos intervalos de suas longas explicações e desabafos, o doutrinador, profundamente inspirado, encaminhava as respostas para a vida de Jesus, os seus exemplos, exaltando a força do seu imenso amor que nos sustenta e ampara. Sentindo-se exaurido, clamou pelas forças que o sustentavam e que lhe foram tiradas. Por suas vestes que se apresentavam inexplicavelmente em farrapos, tanto quanto ele mesmo se sentia. Finalmente ficou transtornado quando começou a vislumbrar um quadro fluídico no qual via Jesus, uma reprodução da estrada de Damasco, sentindo-se então na condição em que estivera Paulo de Tarso. Ficou apavorado, sentindo que ia perder a visão e porque intimamente se reconhecia culpado, portanto merecedor de uma prova que o fizesse dali em diante voltar-se para dentro de si mesmo, a fim de começar o longo e laborioso processo de reconstrução interior. Por fim, sem forças, chorando, se rendeu ao imperativo do amor. Quanto a nós, sentindo a grandeza de um momento desses em que mais sobressai a nossa pequenez, só nos resta meditar a respeito e agradecer humildemente a Jesus a bênção do recomeço e do trabalho na seara espírita. Chegamos ao fim e trazemos Pensamento e Forma, de Emmanuel. Deixa eu só tirar isso aqui. O sentimento inspira. O pensamento plasma. A palavra orienta, o ato realiza. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração, traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina o edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações da beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o Sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz, pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para as vitórias da luz, os empreiteiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que lhes infelicitam a senda, inclinando-os aos resvaladouros da treva. Reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situe o coração, diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocamos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Para o próximo capítulo, nós vamos estudar os benfeitores espirituais. Interrompendo o nosso compartilhamento desse estudo tão poderoso, né? Trouxe tanta reflexão importante para a gente, né? Sobre as influências, né? Dos espíritos inferiores e da benemerência, né? Da espiritualidade amiga que nos acompanha. Assim, agradecemos mais uma vez a espiritualidade de luz, a Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maravilhoso, que esteve conosco no estudo de hoje e que possamos, no próximo mês, estarmos juntos mais uma vez, estudando o finalzinho dessa obra. Muito obrigada
por tanta bênção e por tanta luz derramada sobre o nosso conhecimento no dia de hoje. Que assim seja. Queridos, então, nós temos um encontro marcado para fevereiro para estudarmos o penúltimo capítulo deste livro, né? Estamos na reta final, já faltando somente mais 2 capítulos para encerrarmos esse livro maravilhoso, com essa oportunidade incrível que o Gresg nos trouxe, né? Deixamos também, mais uma vez, né, as informações de que, caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta, que entre em contato conosco através dos nossos canais. Nós teremos um imenso prazer de poder compartilhar com vocês das suas dúvidas e saná-las na medida do possível. Até o mês que vem, então, fiquem com Deus.